Se você acredita que o sangue na porta era apenas um sinal para o anjo da morte não entrar, você conhece apenas um pedaço da história. A verdade por trás desse símbolo é muito mais profunda e revela um confronto direto de Deus contra as superstições que aprisionavam o coração do seu povo. E para entender isso, você precisa entender o contexto histórico e arqueológico daquela época. Fique comigo. Por mais de 400 anos, geração após geração, os hebreus viveram mergulhados na cultura do Egito, entendendo, assimilando e praticando costumes que, aos poucos, sufocaram a fé em um Deus invisível. Para os hebreus daquela época, a segurança não vinha de uma oração silenciosa, mas de rituais visíveis. E é aqui que a arqueologia nos revela algo perturbador. No Egito Antigo, a entrada das casas era considerada um ponto crítico de vulnerabilidade espiritual. Os egípcios possuíam o que os arqueólogos chamam de portas falsas, ou serer. Eles acreditavam piamente que essas aberturas eram portais entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos. Por isso, os umbrais dessas portas eram cobertos de hieróglifos, frases mágicas e nomes de divindades protetoras. Para um egípcio e, consequentemente, para um hebreu influenciado por eles, era aquela escrita na pedra que impedia que uma maldição ou um espírito maligno cruzasse o limite do lar. Imagine agora o choque cultural e espiritual quando Deus envia Moisés com uma ordem específica: sacrifiquem um cordeiro macho de 1 ano e sem defeito. Mas o comando não parava no sacrifício. Eles deveriam pegar o sangue e passá-lo exatamente ali, nas vigas laterais e no topo da porta. Deus não estava apenas dando um sinal para o anjo da morte, ele estava lançando um desafio de fé sem precedentes. Ao cobrir os umbrais com sangue, Deus estava dizendo: apaguem as magias do Egito, confiem na vida que foi entregue no lugar da sua. O sangue ali aplicado servia como um borracha espiritual. Ele colocava a realidade da redenção acima da superstição egípcia. Arqueologicamente, o gado pequeno era a base da economia e da crença daquela região. Oferecer aquele sangue era um ato de renúncia absoluta ao sistema do faraó. Era como se Israel estivesse gritando: nossa proteção não vem de nomes gravados na pedra, mas da aliança com Javé. O termo pensar, que conhecemos como Páscoa, significa literalmente pular por cima. Ao ver o sangue, o sinal da substituição, Deus passava por cima daquela casa. Não porque o sangue tivesse um poder mágico em si, mas porque aquela família decidiu obedecer e romper com 4 séculos de idolatria egípcia. A prova de que esse conceito de marcar os umbrais era fundamental para a identidade de Israel é que ele nunca foi esquecido. Séculos depois, o ritual de passar o sangue evoluiu para a mezuzá. Seguindo as orientações de Deuteronômio, os judeus passaram a fixar nos seus portais pequenos rolos com as palavras da lei. Onde antes havia o sangue do cordeiro, agora havia a palavra de Deus, lembrando a cada um que entra e sai que aquela casa pertence ao Criador. A morte do primogênito era a última praga, mas o sangue no umbral foi a primeira grande libertação. A libertação da mente de um povo que ainda estava preso às correntes do medo egípcio. Mas sabe o que é mais impressionante? O sangue nos umbrais é apenas o começo. Existem outros elementos nessa noite que escondem segredos que a maioria das pessoas ignora. Por que eles tinham que comer um pão duro e sem fermento com tanta pressa? E o que a botânica e a arqueologia têm a dizer sobre o sabor amargo das ervas que foram servidas naquela mesa? Assim como o sangue nos umbrais vai muito além do que a gente conhece, os outros elementos da Páscoa escondem significados que vão explodir a sua cabeça e mudar a forma como você lê a Bíblia. Se você quer entender profundamente o que cada um desses símbolos significa, se inscreva agora no canal e comente aqui embaixo: eu quero conhecer. Se houver muitos comentários, eu vou trazer o próximo vídeo revelando o segredo por trás do pão e das ervas amargas. Não perca!